Olá a todos e sejam muito bem-vindos para um novo episódio de Unsolved aqui no canal Malta. O meu nome é Joana e no vídeo de hoje eu venho falar-vos sobre os homicídios de Intercaifeck. Mas antes de começarmos este vídeo, malta, duas coisinhas muito rápidas que eu vos quero dizer. A primeira é, se a minha boina vos estiver a incomodar, eu lamento, mas o meu cabelo está sujo, portanto, you know, it is what it is. E a segunda é, claro, não se esqueçam de subscrever ao canal se são novos por aqui, deixarem o vosso grande like e, por fim, também, claro, de ativarem as notificações e de me seguirem pelo Instagram, pelo People, pelo TikTok. Enfim, o meu nome do utilizador é Joana Pratas, com 2 N's em todas elas, portanto, sigam-me por lá para nunca perderem nenhuma novidade. E agora sim, vamos então passar para este caso. Tudo começou então na noite do dia 31 de março de 1922, quando uma família inteira de 6 pessoas e a sua empregada foram mortos dentro da sua fazenda em Intercaifeck, que ficava a mais ou menos a 70 km de Munique, na Alemanha. Esta família era então composta pelo Andreas Grupper, que tinha 63 anos, que era portanto o dono da propriedade, pela Casilia Grupper, que tinha 72, que era a mulher do Andreas, a Victoria, que era a filha do casal, que na altura tinha 35 anos e que era viúva, e pela Casilia e pelo Joseph, que tinham 7 e 2 anos, que eram portanto os filhos da Victoria, ou seja, os netos do dono da propriedade, que era então o Andreas. E por fim a Maria Baumgartner, que era então a empregada da família. O Joseph, que tinha 2 anos de idade, foi encontrado morto no seu berço e a empregada também foi encontrada morta dentro da casa na sua cama. No entanto, o resto da família foi encontrada morta no celeiro e os seus corpos estavam todos empilhados um em cima do outro. Como eu já vos tinha dito então, esta família vivia em Intercaifeck, que era uma zona muito calma, muito pequenina, portanto toda a gente se conhecia, e antes dos corpos serem encontrados, a grande parte da comunidade estava a achar estranho não saberem da família, porque a Casilia, portanto a criança que tinha 7 anos, não estava a ir à escola e ninguém sabia o porquê, ninguém deu nenhuma justificação, e para além disso a comunidade também começou a achar que alguma coisa estava de errado quando repararam que a família não estava a ir à missa de domingo, que era uma coisa que a família fazia sempre, e portanto a comunidade começou a achar estranho. O carteiro, cada vez que ia lá pôr o jornal, achava estranho porque o jornal anterior que ele tinha deixado não tinha sido tirado do sítio. Um senhor que também ia lá para tratar do motor de um picador de alimentos para os animais, também foi lá para reparar e não ouvia ninguém na casa, a única coisa que ele ouvia era o barulho dos animais e do cão da família vindo do celeiro, e as pessoas começaram a achar tão estranho até que um vizinho da família que se chamava Schlittenbauer, eu não sei se estou a dizer bem o nome, ok, são nomes um bocado complicados, mas eu vou deixar aqui escrito. Esse senhor pediu então ao seu filho e ao seu enteado para irem até à casa da família, portanto até à fazenda, para ver se conseguiam entrar em contacto com eles, porque realmente ninguém sabia do paradeiro da família. E foi então quando eles foram até à fazenda que eles entraram no celeiro e encontraram os corpos. Na altura então em que os corpos foram encontrados, a investigação começou e uma das primeiras coisas que foram feitas foi, portanto, a autópsia à família inteira, mais à empregada, e na altura descobriu-se uma coisa muito interessante e estranha ao mesmo tempo. Na verdade é aqui que começa toda a estranheza deste caso e o grande mistério, porque quando se fez a autópsia, o médico legista determinou que a família inteira tinha sido assassinada na noite do dia 31 de março, ok? No entanto, os corpos só foram encontrados 4 dias após os homicídios, o que significa dia 4 de abril. E então, porquê é que isto é estranho? Porque durante este intervalo de dias, portanto, entre o dia 31 de março e o dia 4 de abril, toda a casa estava em funcionamento, por assim dizer. Ok, como é que eu ia te explicar isto? Basicamente, eles já estavam mortos, tanto quando se sabe agora com a autópsia, mas os vizinhos até lá não tinham dado exatamente conta, deram conta que eles estavam desaparecidos, mas a casa estava toda em funcionamento, portanto, os animais estavam a ser alimentados, o cão estava a ser alimentado, houve vizinhos que inclusive disseram que a lareira tinha estado acesa, porque eles viam o fumo a sair pela chaminé, e então tudo isto é muito
muito estranho porque, ao que tudo indica, a pessoa que assassinou a família ficou a viver lá após os homicídios. As investigações mal começaram logo mal, não é? Porque estamos em 1922, portanto anos 20, e na altura, como vocês devem estar a imaginar, enfim, as investigações, a polícia, era tudo... Enfim, se hoje em dia já existem falhas, imaginem nessa época, não é? E, portanto, logo ao início foi muito prejudicado. Porquê? Porque mal a polícia chegou ao local do crime, já estava lá praticamente a comunidade inteira. E então imensa gente esteve a andar pela casa, a mexer em coisas, e então escusado será dizer que a polícia não conseguiu evidências de praticamente nada. As únicas evidências que realmente existem foram conclusões retiradas através das autópsias que foram feitas, e também, só para vocês terem uma noção, a polícia fez mais do que 100 interrogatórios e nunca conseguiram chegar até a um culpado. Uma das informações que se conseguiu retirar da autópsia foi que a arma do crime foi uma picareta. No entanto, a arma do crime nunca foi encontrada, pelo menos não nessa altura. Mais tarde foi encontrada, mas eu já vos explico como. E outra informação também retirada através da autópsia foi que a Casília, portanto a vítima que tinha 7 anos, a filha de Victoria, foi a única vítima que após o ataque ficou várias horas viva, e a prova disto é que enquanto ela estava deitada no celeiro ferida, ela arrancou os seus próprios cabelos. Outra coisa ainda relativamente às autópsias é que na altura, não me perguntem porquê, mas na altura retiraram as cabeças às vítimas porque queriam enviar as cabeças para Munique para serem examinadas, ok? Eu tentei perceber o porquê de fazerem isto e, muito honestamente, a única informação que eu encontrei foi que na altura era isso que se fazia nas autópsias, tirava-se a cabeça para se examinarem as cabeças porque acreditavam que através das cabeças obtinha-se mais informação e, portanto, não sei, eu por acaso nunca tinha ouvido falar sobre isto, muito honestamente, mas pronto, foi isso que aconteceu. Portanto, as vítimas foram todas enterradas sem as suas cabeças e, na verdade, nunca mais as tiveram, porque no momento em que os crânios foram enviados para Munique para serem examinados, perderam-se. E acredita-se que durante a altura em que os crânios estavam então a ser transportados para Munique, que eles foram destruídos devido à guerra. Mas voltando aqui um bocadinho à investigação, como vocês puderam perceber, na altura as coisas eram mais complicadas, não é? Não existia a informação que existe hoje e, portanto, a polícia não conseguiu determinar grande coisa. Eles, na altura, a primeira hipótese que eles levantaram foi que tivesse sido um assalto, que tivesse corrido mal. No entanto, muito rapidamente essa hipótese ficou sem efeito porque a polícia encontrou imenso dinheiro dentro da fazenda. Portanto, foi aí que a polícia percebeu que este crime tinha sido cometido mesmo por alguém que queria realmente matar aquela família, não com o objetivo de a roubar, porque nada foi tirado. E em termos de informação sobre o caso, sobre a investigação, é isto que existe, ok? Não existe muito mais para além disto. Existem alguns suspeitos e algumas teorias que eu mais à frente, ou seja, no final deste vídeo, vou falar um bocadinho sobre isso de uma forma geral, mas vou falar um bocadinho sobre isso. Agora quero falar sobre uma coisa muito mais interessante, que é, portanto, todo o mistério que existe por trás deste caso e o porquê deste caso ser tão estranho. Portanto, para isso vamos voltar até 6 meses antes de ocorrerem os homicídios. 6 meses antes dos homicídios, a família tinha outra empregada que, na verdade, se despediu e, na altura, ela despediu-se porque dizia que a casa era assombrada. Ela dizia que a casa estava assombrada porque, enquanto ela arrumava a casa, ela muitas vezes ouvia pegadas no sótão, ouvia vozes, enfim, aquelas coisas típicas de uma casa assombrada, e na altura ela falou com os seus chefes, explicou e eles não acreditaram, não é? Porque eles não ouviam nada disso e achavam que aquilo não fazia sentido nenhum, até que ela então se despediu e disse que não conseguia estar mais naquela casa. Tanto que, só para vocês terem uma noção, a empregada nova, portanto a Maria, ela começou a trabalhar no dia 31 de março, portanto no dia em que aconteceram os homicídios. Ela foi para aquela casa horas antes dos homicídios, o que, na minha opinião, é um grande azar. No entanto, e aqui as coisas começam a ficar ainda mais estranhas, é que o Andreas, portanto o dono da fazenda, após a empregada ter saído da casa, ele próprio começou a reparar em coisas muito estranhas que estavam a acontecer e, na altura, ele comentou com alguns dos seus vizinhos, e por isso é que isto se sabe. E então, uma das coisas muito estranhas que ele comentou com os seus vizinhos era que ele ouvia também pegadas no sótão, ele ouvia barulhos pela casa muito estranhos. Outra coisa muito estranha também é que o Andreas reparou
que existiam pegadas na neve que vinham desde a floresta até à sua casa. No entanto, não existia o caminho de volta, ou seja, ele só via pegadas da floresta até à sua casa, nunca viu pegadas de casa até à floresta, e ele achou aquilo realmente muito, muito estranho. Um conjunto de chaves também desapareceu, as chaves da casa, portanto a família não fazia a mínima ideia onde é que estava aquele conjunto de chaves e deram conta que simplesmente desapareceu, misteriosamente desapareceu. E outra coisa que também repararam foi que encontraram um jornal na parte de fora da casa e eles nunca liam aquele jornal, nunca recebiam aquele jornal, portanto claramente aquele jornal não pertencia à família. E outra coisa que ele também comentou foi que existia um homem de bigode que muitas vezes ficava por ali a observar a sua fazenda e, portanto, na verdade na investigação foi procurado esse homem, mas até hoje ninguém sabe quem é que era esse homem de bigode, ok? Mas como vocês podem ver, isto são coisas muito, muito estranhas e, portanto, é quase como se alguém estivesse a viver dentro daquela casa e a família simplesmente não soubesse. Falando então agora sobre suspeitos e sobre algumas teorias, eu vou falar apenas sobre aqueles que eu pessoalmente considero mais relevantes para este caso. Existem outros, portanto, se vocês tiverem interesse vão investigar, mas houve realmente um suspeito oficial durante a investigação que foi, portanto, o vizinho que eu já vos tinha falado anteriormente, que se chama Schlesbauer. E eu sei que eu estou a dizer mal o nome, ok? Eu peço imensa desculpa, mas realmente são nomes muito complicados, como eu já disse anteriormente. Mas o Schlesbauer era então o vizinho da família, como eu já vos tinha dito, e porque é que ele foi o principal suspeito da polícia? Eu vou-vos explicar muito rapidamente e agora preparem-se para esta informação. O Schlesbauer tinha, na realidade, uma relação, não assumida, mas tinha uma relação com a Victoria, portanto, com a filha do dono da fazenda. E ela tinha 2 filhos, como vocês sabem, não é? E o mais pequenito, que era o Joseph, que tinha 2 anos, este vizinho desconfiava que o Joseph era seu filho, portanto, que ele era o pai do Joseph. Mas, porquê é que isto deu barraca e porquê é que ele foi considerado suspeito? Porque, na verdade, foi provado que o verdadeiro pai do Joseph era o Andreas. E sim, o Andreas era o avô do Joseph. Portanto, por isso é que eu estava a dizer que ia acrescentar aqui uma informação que ainda não tinha revelado neste caso, é que o Andreas e a Victoria, portanto pai e filha, tinham na verdade uma relação de incesto. E quando estou aqui a falar sobre uma relação de incesto, não estou a falar de uma relação do género o pai abusou a filha, não. Eles estiveram juntos várias vezes e pelo que eu consegui perceber ao ver coisas sobre este caso, ok, não foi uma relação do género o pai obrigar a filha, mas sim uma relação mesmo. Eles estiveram juntos várias vezes e ao que parece, grande parte da comunidade sabia que existia ali um incesto, ok? Portanto, isto foi aquilo que eu consegui perceber daquilo que eu vi do caso, ok? Se vocês souberem um bocadinho mais, por favor, informem-me, digam aí abaixo nos comentários, mas sim, ao que tudo indica, várias pessoas sabiam que eles tinham uma relação um com o outro, e então veio-se a saber que o verdadeiro pai do Joseph era na verdade o seu avô, barra pai, o que é muito estranho, mas sim, e então acredita-se, na altura foi por isso que se suspeitou que o vizinho fosse o principal suspeito, porque ele realmente acreditava que o Joseph era seu filho, e então a teoria é a teoria de que ele tenha descoberto que o Joseph não era seu filho e que se queira ter vingado da família inteira e então assassinou a família inteira. E o segundo suspeito, que na verdade não foi um suspeito oficial, mas que é um suspeito, enfim, proveniente de teorias que se foram formando à volta deste caso, é que quem matou a família inteira foi um senhor que se chamava Carl Gabriel. E quem é que era o Carl? Eu vou explicar muito rapidamente. Não sei se vocês recordam no início deste vídeo, devo ter dito que a Victoria era viúva, pronto. O Carl era o marido da Victoria. Esta teoria não tem fundamento nenhum, na verdade, porque o Carl foi morto durante a Primeira Guerra Mundial e, enfim, na altura foi encontrado o corpo, foi feito um funeral, mas existem pessoas que acreditam que ele tivesse vivo e que não tivesse morrido na Primeira Guerra Mundial e tivesse morto a família inteira. O que, na minha opinião, não faz grande sentido, mas existem pessoas que acreditam
acreditam mesmo nesta teoria. E então, qual é que é o motivo? O motivo é muito semelhante ao motivo anterior. Foi o motivo então de que o Carl tenha descoberto que a sua mulher andasse relacionada com o seu pai e que tivessem tido um filho juntos, que era portanto o Joseph. Mas... enfim, malta, não tem fundamento absolutamente nenhum, porque como eu já vos disse, o corpo do Carl foi encontrado, mas, enfim, existem várias teorias da conspiração sobre este caso. Esta é uma das mais conhecidas e realmente muitas pessoas acreditam que o corpo do Carl, na verdade, fosse o corpo de um amigo dele. Enfim, sinceramente, na minha opinião, não faz grande sentido. E este foi então o caso de hoje, malta. Um ano após os homicídios, a casa inteira foi demolida e na altura, enquanto estavam a demolir a casa, encontraram a arma do crime, que foi, portanto, uma picareta, e na altura, quando a encontraram, ela ainda tinha sangue, portanto, ficou mais do que provado aquilo que já tinha sido determinado nas autópsias e, portanto, hoje aquilo é apenas um terreno, existe lá um pequeno monumento em memória à família inteira que morreu naquele local e basicamente é este o caso. É um caso muito, muito estranho. Falando um bocadinho sobre aquilo que eu acho, eu pessoalmente acredito que existem duas hipóteses, tendo em conta a informação que existe, ou a hipótese do vizinho ter realmente assassinado a família inteira, porque, enfim, dos registros que existem foi realmente o único suspeito oficial na altura, e a segunda é mesmo simplesmente uma pessoa random ter passado pela casa e ter assassinado a família. Porquê é que eu digo isto? Porque este caso é super estranho, porque está provado que depois dos homicídios, a pessoa que matou a família esteve a viver dentro daquela casa durante 4 dias, o que é muito assustador. Portanto, não me parece que fosse uma pessoa realmente que tivesse medo de ser apanhada, porque, quer dizer, ninguém mata uma família inteira e fica a viver na casa. Portanto, claramente era uma pessoa que estava... desculpem-me a expressão, mas que estava muito chill em relação àquilo que tinha feito. E para além disso, como vocês puderam perceber, existem também algumas evidências que não são propriamente evidências que se possam confiar a 100%, não é? Mas existem realmente informações que mostram que alguém já estava a viver dentro desta casa. Por isso é que este caso é tão horrível e tão misterioso, é porque acredita-se que a pessoa que matou a família estava lá a viver antes e após os homicídios, o que é, enfim, assustador. Por isso é que eu não gosto de sótãos, eu nunca gostei de sótãos, ainda bem que eu tenho um terraço, porque eu odeio sótãos. Imaginem o que é que vocês estarem na vossa casa e estar uma pessoa a viver no vosso sótão e um dia mata-vos. Este caso é simplesmente horrível e, portanto, é por isso que eu acho que foi uma pessoa random, sabem? Imaginem que na altura era um serial killer qualquer, que não sabemos quem, não é? Mas, sei lá, existem tantos casos de serial killers que até hoje nunca foram resolvidos. Quem sabe, se calhar era um serial killer que estava a viver dentro daquela casa sem a família saber e que simplesmente matou a família inteira e ficou lá a viver. Eu não acredito muito, tenha sido o vizinho, muito honestamente, porque se de facto foi o vizinho e se de facto for verdade que estava alguém a viver já dentro da casa, quer dizer, toda a gente iria dar conta que o vizinho estava dentro da sua casa, não é? Porque se era uma pessoa que eles viam todos os dias a sair da casa, não é? Não faz sentido que fosse o vizinho. Mas isto é apenas a minha opinião. Mas pronto, malta, chegámos então ao final deste vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Obrigada à pessoa que me sugeriu. Eu, na verdade, estou a fazer este vídeo, ou melhor, fiz este vídeo, falei sobre este caso, porque durante um direto meu houve uma pessoa que se lembrou de me sugerir este caso e eu tive imensa vontade de gravar, porque na verdade é um caso que eu já conhecia, mas que nunca tinha falado aqui no canal. E, portanto, enfim, é um caso realmente que é muito misterioso, até hoje nunca foi resolvido e, sinceramente, não acredito que venha a ser, mas que realmente é um caso que ainda hoje tem um grande impacto e que muitas pessoas ficam do género: o que é que aconteceu, sabem? É um caso simplesmente...
misterioso. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal Se Nós Por Aqui, malta. Juntem-se aqui a esta família, a família Pratas, que é uma família fantástica. Eu sinto que o canal tem crescido nos últimos tempos e, portanto, estou muito feliz. E, portanto, se tu estás aqui e ainda não subscreveste, subscreve, junta-te aqui à nossa família, como eu já disse. Ativem as notificações para não perderem os próximos vídeos. Deixem o vosso grande like se gostam da série Unsolved. E, por fim, sigam-me também pelo Instagram, que é Joana Pratas com 2 N's. Eu tenho o mesmo nome do utilizador para todas as minhas redes sociais, portanto, Instagram, People. Por falar no People, eu comecei a deixar-vos lá sugestões de documentários sobre crime, portanto, se vocês, enfim, se gostam destes vídeos, gostam de ver documentários criminais, como é óbvio, portanto, sigam por lá para verem as minhas recomendações para vocês de documentários criminais. E pronto, malta, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!